Oi gente, tudo bem? Vim aqui com mais um vídeo mostrando para vocês as anotações dos capítulos, tá? Então, no vídeo anterior foi do capítulo 4 ao 7 de São Marcos, e agora vamos ao capítulo 8. Como eu faço? Eu sempre imprimo o capítulo, né? E colo uma partinha no caderno. Sempre eu colo desse lado para escrever dos dois lados e deixar o título aqui em cima para ficar sempre tudo igual, os títulos sempre do mesmo lado. Sempre gosto de deixar assim, do mesmo jeitinho. Então, capítulo 8. Coloco com os círculozinhos, assim, eu vou circulando as palavras que pra mim são dos temas, né, que tem naquele capítulo. Então, bora lá pra acompanhar as anotações. Você pega aí sua Bíblia, tá? Pra gente seguir. O intuito do vídeo aqui no YouTube é anotar as promessas, as ordens e os princípios. Este é o intuito do vídeo, para a gente fazer juntos essas marcações, né? Essas anotações. E fazer o diário, né? Fazer o diário ali, colocar a mensagem em ação. Então, o intuito do vídeo é isso aqui, basicamente. Identificarmos as promessas, as ordens, promessas de verde, eu sempre anoto de verde, as ordens de vermelho e os princípios eternos de azul. Amarelo, eu coloco coisas que são importantes, tudo isso aqui é importante, né? Mas alguma coisa que eu quero dar destaque, eu coloco de amarelo. Esse é o intuito do vídeo, mas eu tô fazendo os vídeos mostrando as minhas anotações sobre o capítulo, né? Porque a gente tá lendo e tem vários temas num capítulo, várias informações. Então, eu faço essas anotações aqui, depois eu coloco a minha mensagem e a minha ação no final. Então, bora lá. Capítulo 8, pega aí sua Bíblia e vai acompanhando as palavras, tá bom? As palavras que eu for anotando aqui, você acompanha aí. Começando aqui, tenho compaixão desse povo. Aqui Jesus tá lá e vai fazer a multiplicação de novo, né? A segunda multiplicação dos pães. Então, Jesus estava lá na multidão, viu que estava todo mundo com fome, né? E diz, tenho compaixão desse povo. Anotei essa parte da compaixão nessa parte da multiplicação dos pães. E anotei aqui. Como é grande a compaixão de Jesus para com seu povo. Ele se compadece de nós, conhece os nossos sofrimentos e age em nosso favor. Jesus sabe, né, do que a gente precisa. E ele sabia do coração daquelas pessoas. Aqui sobre a compaixão. A motivação dos milagres de Jesus é a compaixão pelo povo. Porque ele viu que estava ali todo mundo seguindo ele e ouvindo seus ensinamentos e ficou com compaixão, né? O pessoal estava com fome, estava no deserto, precisava ir embora. Como que esse povo ia embora sem comer? Jesus sentiu compaixão. Jesus sabe, né? De tudo que a gente precisa. A multidão acompanhava Jesus para onde ele ia há 3 dias. Estavam no lugar deserto e não queriam abandonar Jesus, que os ensinava e os curava. Então, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães mais uma vez. Ele sabia exatamente o que sentia cada um ali naquela multidão. Então, Jesus, ele sabe o que a gente precisa. Sem que a gente precise falar, porque ninguém tava falando, eu tô com fome, alguém me ajuda. Não, Jesus sabia e sentiu compaixão. Depois aqui, os fariseus estavam pedindo um sinal, né? Um sinal para Jesus e tudo mais. Eu anotei aqui o sinal e também depois que Jesus fala... para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aqui na hora que eu fui anotar, eu mudei a ordem. Eu coloquei primeiro do fermento, depois a do sinal. Mas primeiro vem a palavra do sinal aqui. Primeirinho aqui. O que é esse sinal, né? Eu coloquei aqui. Os fariseus... Deixa eu mudar essa luz amarela. Tá. Melhor assim, né? Ó. Melhorou. Bom, os fariseus não queriam se abrir para a graça de Deus, mas ver espetáculos e exibições do poder do Messias. Mostra um sinal, se você é isso, não sei o que, é do sinal. Mas eles não queriam saber de Jesus, do Messias em si, mas queriam ver coisas acontecendo, né? Jesus não faz nada para se mostrar. Jesus não faz sinais para mostrar que tem poder. Ele realiza na vontade do Pai que quer manifestar seu amor e sua santidade aos que os que amam. Então, ele não tá fazendo as coisas para se mostrar para ninguém. Ele só tá fazendo o que Deus quer que ele faça.
Então, eu anotei essa aqui, a parte dos sinais. E depois Jesus fala aqui, deixa eu dar um zoom maior aqui. Ó, é a ordem, né? Jesus advertiu-os, abriu os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que é esse fermento? O que significa esse tal desse fermento aí? O que o fermento faz, na verdade? O fermento, numa massa, ele faz crescer, ele faz aparecer. Aqui no fermento de Herodes, porque Herodes fazia várias coisas para se aparecer, né? Herodes era um interesseiro ali. Os fariseus também. E eles eram muito hipócritas, porque eles falavam e sabiam das coisas, mas não queriam seguir. E aqui o fermento de Jesus, que é o fermento que a gente precisa, é a bondade, do amor, essa compaixão, tudo que cresce de bom dentro do coração. E esse fermento aqui da providência, né? Quem é de Deus depende de Deus. Então, a compaixão de Deus, essa bondade, tudo que crescer de bom vem de Deus, né? Essa parte aqui do fermento. Todas essas anotações eu faço ali pela Canção Nova, tá? Tem o site da Canção Nova, você pode ir lá fazendo também com eles. Tem os vídeos também, tá? Procura aí esses vídeos aqui que eu vou anotando. É lá de 2016. Mas você coloca ali, a Bíblia no meu dia a dia, Evangelho de Marcos. Daí vai aparecer uma playlist e aí vai ter todos os vídeos de todos os capítulos. Aí você vai seguindo ali também e eu vou fazendo assim. Beleza? Aí depois temos aqui no texto sobre o cego, né? A cura do cego. Colocou a saliva nos olhos, né? E tudo mais. E aí eu anotei aqui. O cego. Quando a cegueira é tocada por Deus, o coração é o primeiro que precisa enxergar, porque o homem novo precisa enxergar com o coração. Porque Jesus não curou de uma vez, sem precisar tocar nele, só com uma palavra. Porque aqui no texto, deixa eu pegar a Bíblia que fica mais fácil. Sobre o cego, né? Peraí. Aqui, ó, cura do cego. Aqui, trouxeram um cego e tudo mais. Jesus pôs saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu, vejo os homens como árvores. E aí, né, impôs as mãos, fez essa saliva e colocou. Mas por que Jesus não simplesmente falou, fique curado? Por que ele teve que fazer isso, de colocar a mão e tudo mais? Porque Jesus cura do jeito que ele quiser. O motivo, quem sabe nós saberemos um dia. Porque tem alguma pessoa que ele vai falar, você tá curado. Não precisa nem tocar na pessoa. Tem outra cura que ele precisa impor as mãos. Tem outra cura que ele toca as pessoas. Então, assim, por que cada pessoa ele cura de um jeito? Isso só Deus sabe, né? Jesus cura do jeito que ele quer, do jeito que Deus quer que ele cure, né? E quem sabe um dia nós saberemos esse motivo, não é mesmo? E depois, aqui a pergunta do quem sou. Pedro proclama sua fé. Aqui, Jesus pergunta, né? Quem dizes os homens que sou? E aí Pedro proclama, tu és o Cristo. Então, o que significa aí quem sou? Aqui eu coloquei mais uma parte, então eu vou abrir aqui pra vocês. Que quando fica muita coisa, ó, eu anoto mais um pouquinho aqui e deixo sempre escrito de um lado pro outro lado ser outro capítulo. Já falei pra vocês, mas quem tá vendo aqui pela primeira vez, eu gosto sempre de escrever do mesmo jeitinho. Então, aqui, quem sou? A identidade de Jesus como filho de Deus nunca foi escondida, né? Jesus sempre falou que era filho de Deus. Ainda assim, as pessoas o confundiam com os profetas, né? Tu és o Moisés, tu és Elias, tu és João, não sei o quê. Mas nós sabemos, aí a pergunta que a gente deve fazer pra gente, né? Nós sabemos realmente quem ele é? Nós sabemos realmente quem Jesus é? Se crermos num Jesus que não existe, vamos nos naufragar na fé. Mas se soubermos, estaremos prontos para passar pelo Calvário, pois sabemos que ele ressuscitou e nos ressuscitará também. Quem é Jesus? Tu és o Cristo. Mas será que a gente acha que ele é aquele Cristo que é beleza, legal, tudo mais, nananã? Ou nós sabemos realmente que para seguir a Cristo e que Cristo vai sofrer, vai passar por tudo aquilo ali, né? E que com ele seremos salvos, né? Teremos a salvação com Cristo verdadeiro, não esse Cristo legal, vida boa e tudo mais, né?
Porque Jesus, ele vem pra exortar, olha, tá pecando, bora se arrepender e tudo mais, o reino dos céus o reino de Deus não é nessa terra e tudo mais. Tem gente que acha que é oba-oba, né? Mas sabemos realmente quem ele é? Aí depois aqui temos o afasta-te, né? Quando que eu anotei aqui, Jesus, peraí, primeiro anúncio da paixão. Jesus vai falar, né, que é preciso que ele fosse rejeitado pelos anciões, sumos sacerdotes, tananã. E aí Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se, ele olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque os seus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. O que quer dizer esse afasta-te que Satanás? Tipo, Pedro tá falando, como assim, afasta-te, Satanás? E aí eu anotei aqui. Devemos ter em mente as coisas que Deus... Afasta-te. Ter em mente as coisas de Deus exige de nós, antes de tudo, escutá-lo. Jesus estava falando, nós precisamos escutar e não já retrucar e não já ficar perguntando, mas primeiro a gente deve escutar. Sem ouvir a Deus, é impossível pensar como ele, menos ainda obedecê-lo. Afasta-te de mim, Satanás. Foi um exorcismo em Pedro, que estava sob a influência de Satanás, sem saber. Era muito sutil, mas ali estava a presença do inimigo de Deus, que sorrateiramente entrou nos pensamentos humanos de Pedro. Jesus perguntou e Pedro declarou sem hesitar, né? Quem ele era? Pedro respondeu, és o Cristo. Mas se Jesus é o Cristo, que história é essa de morrer nas mãos dos homens? Aí Satanás usou Pedro para tentar Jesus. A revelação de Deus passa pelo sofrimento do Calvário e pela glória da ressurreição do sepulcro vazio. É esse o Jesus verdadeiro que devemos seguir. Aí, né, vem aquele pensamentinho, nossa, mas você é Deus, não sei o quê, não, você vai morrer desse jeito, né, humilhado, escarnecido? Pois é assim que tinha que ser, né, é assim que Cristo viria para nos salvar. Diante disso aqui, devemos desconfiar. Eu anotei. Quando eu anoto de lápis, assim, as minhas orações, né? As coisas que eu devo fazer e tudo mais. Então, desconfiar, pode até ser uma ação isso aqui, tá? No finalzinho, né? Na mensagem ação, desconfiar dos meus pensamentos, pois nem sempre são de Deus. Os mais eu já sei até o que são, né? Eu tenho alguns pensamentos que vira e volta, vem na minha cabeça, eu sei que não é de Deus. Então, eu faço outras coisas. Então, quando vir esses pensamentos aí ruins, que eu já sei que não são de Deus, renunciar em nome de Jesus. Então, vem um pensamento, né, X na minha cabeça, eu começo a rezar, coloco o fone, começo a ouvir música, começo a ouvir outra coisa, pra, me desligar daquele pensamento. Porque coisa vem, né, que a gente quer pensar. O pensamento simplesmente ele vem, né? Então, eu vou fazer outra coisa pra tirar aquele pensamento da minha cabeça. E depois, no finalzinho, eu marquei o seguir, renunciar, que Jesus fala aqui. Bora lá virar aqui de novo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor a mim e do evangelho irá salvá-la. Então, anotei esse seguir, renunciar, a cruz, né? E tudo mais. Na Bíblia, é uma ordem, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí, ordem, segue princípio. Tem que passar a caneta aqui falando isso. Eu vou fazer aqui com vocês. Aproveita que eu ouvi. Fica minha canetinha azul aqui. Acabei de ver que eu não tinha marcado de caneta. Aí fica mais bonitinho assim. Deixa eu só marcar aqui, aproveitar. Já estamos em embalo. Que eu acho que assim fica mais bonitinho, marcado com caneta e depois com marca-texto, fica mais retinho, sabe? Agora sim. Então, eu marquei esse renuncie e tudo mais. Depois de anunciar a sua paixão, Jesus garante que não há como segui-lo sem carregar a própria cruz, uma regra fundamental
no reino dos céus, aos que se espera desta vida, né? Então a gente sabe que para seguir Jesus não é fácil, gente. Não é fácil ser cristão. A gente vai ter que renunciar às coisas que a gente gosta, que às vezes não tá em conformidade com o que Deus quer, né? Tomar a cruz, porque vai ter perseguição, vai ser difícil, não é fácil. Jesus falou, quer me seguir? É assim, assim, assim. Então, perder para ganhar e morrer para viver. Então, se aí fala aqui, né? Porque eu quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Então, temos que perder a vida para ganhar, né? E por amor a mim do evangelho irá salvá-la, né? Aí aqui, morrer para viver. Perder para ganhar e morrer para viver. É isso que devemos fazer. Parece contraditório, mas é isso. Jesus alerta que haverá critérios para o dia do julgamento. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. É sofrer ou sofrer. Mas quem conhece sabe que os sofrimentos deste tempo não têm comparação com a glória futura que nos espera. A gente vai ter que passar por tudo isso. Querendo ou não, a gente vai passar por tudo isso. Mas vamos fazer como? Vamos fazer por amor, né, gente? Fazer por amor, sofrer ou sofrer, ganhar, perder para ganhar, morrer para viver. Essa frase aqui que eu anotei é bem forte, né? E sabemos que tudo que a gente passar aqui, ou a gente vai passar aqui, ou a gente passa no purgatório, se formos para o céu, né? Para purgar as nossas faltas. Mas no reino de Deus vai ser assim, maravilhoso, assim, não tem nem como imaginar de tão perfeito que será. Aí no final, a mensagem e a ação, né? Que mensagem que eu coloquei desse capítulo todo? Pode ver que eu vou fazendo temas e temas. No final eu faço uma mensagem simples, porque eu já fui destrinchando, né? Todo o capítulo. Então a mensagem é que Jesus sabe o que eu sinto e o que eu preciso, né? Jesus tem compaixão, ele sabe do que eu preciso, ele sabe o que eu sinto. E a ação é me aproximar mais de Jesus para que ele cuide de mim. Não me preocupar e viver a palavra, que é buscar primeiro o reino de Deus. Isso que eu anotei como ação, mensagem e ação para mim. E aqui coloquei um post-itzinho. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse aqui foi o capítulo 8, né, do Evangelho de São Marcos. Então, cada vez eu coloco, eu colo de um jeitinho diferente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Às vezes eu colo de um lado, às vezes eu colo do outro. Tá vendo, ó? Quando é muito grandão, às vezes eu colo em cima, ó. Tá vendo? Que não dá pra fazer uma coluninha. Por que que eu colo assim? Porque se eu colar só desse lado aqui, quando eu fechar o caderno, vai ficar muito gordinho desse lado. Se eu colar só aqui, vai ficar muito gordinho aqui quando fechar. E na hora de escrever, vai ficar aqueles calombos, sabe? Na hora que for escrever. Coloco aqui. Aqui, quando eu passo a mão, eu já sinto que tá ficando um calombinho. Sabe do quê? Do título. Porque o título eu já imprimo e só vou cortando e o título eu deixo pra ficar tudo igual. Só que eu acho que nos próximos eu vou escrever a caneta mesmo. Que aqui, ó, em cima, como eu colo o título sempre no mesmo lugar, tá vendo? Tá ficando um calombinho assim quando eu passar a mão. Vamos lá, seguindo. Agora, capítulo 9. Tá vendo que eu coloquei aqui o capítulo 9, que ele era maior. Colo aqui, escrevo dos dois lados. Pra aproveitar bem a folha, né? Então, bora lá, capítulo 9. Pegue aí a sua Bíblia. As anotações que a gente já fez. Capítulo 9, temos aqui sobre a transfiguração. O jovem epilético, aqui o tema tá como jovem epilético, mas é o jovem que tava com o espírito, né? Aí temos aqui o segundo anúncio da paixão, atitude dos discípulos. Então, alguns temas, tá vendo? Então, é praticamente esses títulozinhos que eu vou fazendo as minhas anotações. Aqui, primeira palavra, a transfiguração, né? Eu anotei aqui que Jesus se transfigurou. Anotei aqui em cima, dá pra dobrar assim. Transfiguração. É uma experiência de céu, né? Jesus ali ficou revestido de branco, né? Transfigurou, suas vestes ficaram resplandecentes, de uma brancura que nenhum lavadeiro da terra pudesse fazer assim. E apareceu Elias e Moisés. Então, a relação da glória de Deus. Pedro, muito esperto, queria fazer as tendas para ficar ali para sempre, de tão bom que era estar naquele lugar.
né? Que Pedro fala assim, eu vou fazer a tenda, né? Aqui, ó. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. É bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então aqui, ó, Pedro, muito esperto, falou, que delícia, que bom estar aqui. Então vamos ficar aqui, né? Jesus nos dá uma pista de como é no céu. Os justos vivem em Deus, como Moisés e Elias. As 2 figuras mais importantes para o povo judeu no Antigo Testamento aparecem ao lado do lado glorioso de Jesus, radiante de luz, e a voz que deixa claro, este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Tá aqui, ó, versículo 7, este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Eles estavam lá vendo Jesus, a transfiguração, e ouviu a voz de Deus, né? Ouviram a voz de Deus. Então aqui, nessa transfiguração, é para ter a confirmação da identidade de Jesus, né? A identidade de Cristo, a preparação para a paixão, conexão com o Antigo Testamento e a revelação da glória de Jesus. Devemos nos retirar para a oração com Deus, no íntimo, né? Jesus chamou ali, alguns foram lá para o monte no íntimo, né? Estavam em oração e aconteceu a transfiguração. Estamos neste mundo de passagem. Devemos orar para nos santificar e ter a vida eterna nos céus. Aí, a nossa oração pode ser que Jesus antecipe sua glória para nos dar forças diante da cruz e das provações. Depois aqui eu anotei sobre o sofrer. Aqui passou a transfiguração. Deixa eu ver aqui na parte. Vamos ler aqui mesmo, peraí. Aqui, ó. Ao descerem do monte, proibiu Jesus que contassem, né, o que tinha acontecido. E guardaram essa recomendação, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. É a mesma pergunta, imagina, isso nunca tinha acontecido. Então, isso aqui nunca tinha acontecido. Gente, o vídeo parou aqui e voltei aqui. Do nada parou aqui o vídeo. Mas voltando. Nunca tinha acontecido esse tal de ressuscitar dos mortos. E Jesus estava falando. Como é que as pessoas que nunca tinham visto, né? Os seus discípulos nunca tinham visto isso acontecer. E isso ia acontecer como assim, né? Então, depois perguntaram-lhe por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias. Respondeu-lhes, Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos também, Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Então, por que deve sofrer, né? Ali, Elias é João Batista, né? O João Batista veio e tudo mais. Elias também. Jesus disse que fizeram dele o que quiseram. Porque os judeus não reconheceram nem João Batista, né, nem Jesus. Tanto João como Jesus não eram o que eles esperavam. Eles queriam Elias como Elias e não como Batista, isolado no deserto, batizando, pregando a conversão. E Jesus, cadê o grande rei, né? O grande rei esplendoroso que viria triunfante para reinar sobre a terra. Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré, né? O Messias que eles esperavam. Aí aqui eu coloquei como pergunta, nasceu em Belém, viveu em Nazaré? Mesmo fazendo grandes sinais, isso não bastava para as suas expectativas, né? Para as expectativas deles. Então eles tinham uma ideia fixa do Messias que os impediam de crer em Jesus, né? Como viria o rei, eles pensavam que era um rei rico, poderoso, tudo mais, mas não, Jesus veio na sua humildade, né? Então aqui, assim como João, devemos dar a vida pelo anúncio do evangelho, seja no derramamento de sangue, seja no gastar da própria vida. É a vocação de todo cristão, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Depois ali sobre o jovem epilético, que eu anotei aqui, como esse título. Mas estava falando que
um espírito imundo que faz ele espumar, arranja os dentes, endurecido, tananã. Aqui, como jovem epilético, é porque o que acontece com a pessoa, né? Ela espuma, arranja os dentes, fica endurecido, tananã. Roguei aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada, né? Aí Jesus fala, se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crer. E aí eu anotei como importante aqui, ó, creio, vem em socorro a minha falta de fé. Então aqui, esse espírito, né, é uma espécie de espírito do jovem epilético. E aqui teve a oração, né? Alguns falam do jejum, cadê aqui? Deixa eu ver se essa parte... Essa parte aqui, ó. No versículo 29, Jesus disse-lhes, esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Eu sei que tem algumas bíblias que tá pelo jejum e oração, mas aqui está só sobre pela oração. E aí Jesus, né, colocou lá sobre... A oração é a nossa arma contra as forças do mal. E podemos experimentar a vitória de Deus sobre o maligno se confiarmos nele. Tudo é possível ao que crê. Foi isso que Jesus falou, né? E aí eu proclamo, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então tá acontecendo as coisas, é oração, é joelho no chão, é Santo Rosário, Santa Missa, reza, gente, reza porque a oração é a arma, né? Contra as forças do mal. Depois aqui, depois sobre os pequenos. Desses pequenos aqui, deixa eu ver aqui. Que é sobre a atitude dos discípulos. Que eles estavam querendo perguntar ali qual deles seria o maior. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos os servos, né? E aí tomou o menino no colo, colocou em seus braços, nananã, e é os pequenos, né? Tem que ser como os pequenos. O menor é o maior. Ele confunde os entendidos. Será que somos capazes de viver assim tão humildemente? Ser o último? Servir a todos? Fica esse questionamento. Será que a gente não tem um pensamento como os dos discípulos? Será que a gente sabe ser humilde de verdade? Né? Ser o último? Servir a todos ao invés de ser servido, né? E daí depois aqui tiveram sobre os prodígios. Deixa eu ver aqui. Que alguém estava expulsando os demônios e eles proibiram, né? Proibiram, falaram que não. Aí Jesus colocou assim, não o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Esses prodígios, né? Será que eles fizeram isso porque eles tiveram ciúmes? Tipo, eles estavam andando com Jesus, né? Eles andavam com Jesus, mas outra pessoa ali que nem estava andando com Jesus estava fazendo prodígios em nome de Jesus. Será que eles não sentiram tipo um ciúminho ali e falaram para não fazer isso? Jesus concede a graça a quem ele quer. E quem realiza sinais em seu nome está a favor do reino dos céus. Quem não está contra nós está a nosso favor. Pode haver pessoas que creem em seu nome, realizam sinais, mas que não façam comunhão com a igreja. O critério para Deus agir por meio dessas pessoas é a fé e o amor que elas têm por Jesus. É o que aconteceu ali. Eles não estavam ali juntinho com Jesus fazendo ali e tudo mais, mas ele teve fé e amor em Jesus, ele acreditou. E aí aconteceu os prodígios. Não pode ser, né, que Deus queira que seja assim. Que essas pessoas alcancem outras pessoas. Então, mistérios da fé, né, gente? Mistérios de Deus. Depois temos aqui lançar a jena, né? Se a tua mão for ocasião de queda, corta e lança a jena. Se o seu pé for ocasião de queda, corta e lance fora, né? É melhor, se um olho te levar a pecar, arranca. É melhor entrar com um do que com dois. E essa parte aqui, essa jena, né? É o lugar de punição eterna, tipo o inferno, né? Lançar a jena, transmitir a gravidade da separação de Deus e a consequência do pecado. No dia do juízo, a lei valerá para todos. Aí aqui eu coloquei aqui. E aqueles que for achado digno, entrará na vida. Jesus nos ensina de uma forma radical, né? Do jeito que ele fala ali, é de uma forma radical. Para considerarmos o que virá depois. Porque se o pecado tivesse a consequência imediata, tipo na carne,
seria mais difícil escolhermos o caminho do pecado. Se a gente pecasse e, pequei contra... Minha mão pecou, arranca e joga fora. Se isso acontecesse de verdade, assim, tipo, na hora, seria muito mais difícil a gente cair em pecado. Mas, né, Jesus nos ensina, nos dá exemplo de uma forma radical. É melhor você entrar sem um membro, meu filho, do que você ir pra gena, né? Do que você ir pro inferno. E aqui, ó, muitas pessoas não querem cortar ocasiões de perigo, como se tivessem medo de assumir plenamente sua opção pela vida nova em Cristo. Todos os nossos sentidos precisam estar convertidos no Evangelho. Não se converte apenas o coração, mas tudo o que sou. A palavra nos ensina que a alma é mais importante que o corpo. E aqui, ó, é melhor não ver para não julgar, para não querer, para não cobiçar. É isso que Jesus está falando, né? Nesse sentido aqui. Antigamente, usávamos só a língua para falar. Hoje, nós usamos os dedos para teclar. A mão nos leva a pecar. Então, se a mão ali pega no celular, viu a foto, tô julgando, tô cobiçando, é isso aqui, eu quero isso, eu quero... Então, ó, lança fora, né? Lança no fogo. Os conselhos de Jesus são leis do céu, são os princípios eternos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando, né? Jesus está falando ali e é melhor a gente ouvir, né? E aí eu coloquei aqui depois, no finalzinho, que eu dobrei a folha, né? Dobrei a folha aqui. Falei pra vocês, deixa eu mostrar como que eu colo. Terminei de escrever, pego uma folha, corto, colo só uma beiradinha aqui, ó, e dobro aqui. E vai ficar assim, ó, imperceptível. Fica bonitinho. Então, eu coloquei aqui no capítulo 9, no final, o reino dos céus é conquistado à força e são os violentos que o conquistam. Isso aqui tá em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Olha essa frase, bota aí, cola no post-it na parede. O reino dos céus é conquistado à força e são os violentos que o conquistam. Não é simplesmente oba-oba, não, bora pra luta todo dia. É assim que a gente conquista o céu. E qual foi a mensagem pra mim e a minha ação? Você anota aí no seu caderninho a sua mensagem, o que Deus falou com você nesse capítulo e o que você pode fazer. Então, eu coloquei aqui, ó. Gente, isso aqui é muita intimidade, eu tô abrindo pra vocês, ó. Jesus se revela pra mim de várias maneiras. Ali eu coloquei como a parte da transfiguração, que ele se revelou. Então, Jesus se revela pra mim como filho de Deus, como meu Senhor, como meu chefe. Eu sempre falo quando eu vou na missão, é chefe, porque, tipo, o chefe da minha vida, sabe? Ele... gente, é o meu chefe, é o que comanda toda a minha vida, né? O meu salvador, meu amigo, bom pastor, misericordioso. Então, ele se revela para mim de várias maneiras. E ali na transfiguração, né, nessa mensagem, eu tenho um amigo que é Deus e um Deus que é meu amigo. E que ação que eu posso fazer diante disso aqui? Crer com muita fé que tudo é possível. Jesus falou, crer que tudo é possível, não é? Aí, para tornar possível... Para eu crescer nessa fé, para que eu torne tudo isso possível, eu tenho que rezar. Porque a oração é a arma. Se tudo é possível, beleza, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte, né? É rezar e tudo mais, conversar com Deus, estar no seu íntimo, né? A oração é a arma. E aqui eu proclamo, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então anota aí, tira o print, volta o vídeo, vai lá, lê de novo com calma. Aí amassou aqui. Então, aqui fizemos as anotações do 8, né? Capítulo 8 e capítulo 9. Gente, eu tô gostando tanto de fazer assim. Tá ficando tão bonitinho um caderninho. Quando tiver cheio, imagina isso aqui, cheio de anotações. Nossa, vai ficar lindo, hein? Fala sério. Mas vamos lá que temos aqui. No próximo, vou fazer no outro vídeo, tá? O capítulo 10, pra não ficar muito grande esse aqui, a gente faz o 10 e o 11, beleza? Que eu vou anotar aqui o resto. Então, 10 e o 11 no próximo capítulo, né? Dessas anotações aqui. Então, até o próximo.